Olá, alunos, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai falar sobre o uso de cores em CSS e também o uso de imagens usando CSS para colorir, por exemplo, o fundo de objetos e páginas em HTML. A gente já falou um pouco sobre cores em CSS. Então, a gente sabe que com as propriedades de cores, a gente pode controlar as cores de várias partes da página, do texto, por exemplo, como já foi apresentado anteriormente, mas, como a gente vai aprender hoje também, do fundo da página e dos elementos HTML. A gente também pode aplicar imagens de fundo em qualquer elemento, não só no elemento body, como se faz em HTML. A gente vai ver, por exemplo, como aplicar uma imagem de fundo em blocos div. E cores em CSS podem ser especificadas principalmente de duas formas, ou usando números hexadecimais, que aí são códigos de 6 dígitos que misturam números e letras, ou usando o nome de cores em inglês. A vantagem de usar números hexadecimais é que você tem um número muito maior de cores à sua disposição. É claro que ninguém fica decorando todos os números hexadecimais, qual número hexadecimal para qual cor. Geralmente a gente tem tabelas prontas na internet para isso, que nem eu já apresentei anteriormente. Aqui estão alguns exemplos de cores em CSS, cores na verdade, e aqui tem a cor, o visual dela, né? O nome dela em inglês ou o nome dela, o código dela em número hexadecimal. Então, por exemplo, vermelho é red e o número hexadecimal é FF0000. Então, a gente tem uma variedade de cores aqui. Mas qual a vantagem geralmente de usar-se códigos hexadecimais? Existem algumas cores, além dos que estão sendo apresentados aqui, que têm um código hexadecimal, mas não tem um nome em inglês. Por isso que eu falo que geralmente você tem um número muito maior de cores usando números hexadecimais. Tá, a primeira propriedade que a gente aprendeu hoje é a background color, que em português seria cor de fundo. Então, as cores de fundo de qualquer elemento, não somente do body, podem ser alteradas por meio da propriedade background-color. Valores possíveis para o background color. O valor padrão, que é transparent, que seria transparente em português, que define que não há cor de plano de fundo, ou seja, qual que é a cor do plano de fundo daquele elemento. Se é transparente, vai assumir a cor do objeto do plano de fundo do objeto no qual ele está contido. Mas também pode ser o nome da cor em inglês, por exemplo, nomes de cores pré-definidas em inglês, black para preto, white para branco, yellow para amarelo, que nem eu apresentei agora há pouco, ou o número hexadecimal. O cuidado que você tem ao usar um número hexadecimal para representar uma cor é que você deve colocar o símbolo de cerquilha aqui, ou seja, o hashtag que vocês conhecem. Se não colocar, não funciona. Lembrando aqui que eu só tenho a parte da declaração. Então, é declaração, valor da propriedade, valor da propriedade, ponto e vírgula. Não se esqueçam do ponto e vírgula no final. Então, aqui tem um exemplo que é o 1HTML, que ele já está aberto aqui no meu navegador. Então, aqui, o que eu tenho? Eu defini uma cor de fundo para o body, que é o azul, e eu tenho dois blocos div dentro do body. Um que tem cor de fundo amarelo e outro que tem cor de fundo vermelho. Vamos ver como que eu fiz isso. Lembrando que aqui não tem o HTML completo, tem só as partes que eu estou mais interessada. Então, esses dois blocos div aqui estão dentro do body, que é o conteúdo. E já essa tag style aqui, que dentro dela, como a gente já sabe, tem as regras CSS, que estão dentro ali do head. Tá, começando então, dentro do body, eu tenho um bloco div que tem identificador YLW, e dentro dele está escrito, eu tenho plano de fundo amarelo. Lembrando que blocos div, por padrão, eles geram quebra de linha, porque são elementos de bloco. E eu tenho o segundo bloco de div, que tem o identificador red, que está escrito, eu tenho plano de fundo vermelho. Aqui dentro da tag style no head, lembrando que você nunca pode esquecer esse atributo aqui dentro da tag style, que é o type igual text/css, senão não pega, por assim dizer, não pega o CSS. E aqui dentro eu tenho três regras. A primeira regra, eu usei o seletor body. Sim, vocês podem usar o seletor body quando você quer que alguma coisa seja aplicada ao conteúdo todo, ou de próprio o plano de fundo do body, da página.
Então, aqui eu estou falando que o elemento body vai ter cor de fundo azul. E o azul aqui, no caso, está representado por esse número hexadecimal aqui, 0000FF. Ponto e vírgula, não esquecendo do cerquilho aqui, da hashtag. E esse é justamente o número hexadecimal da cor azul. Poderia também ter usado blue, mas eu queria exemplificar o uso do número hexadecimal. E para mudar a cor de fundo, eu usei a propriedade CSS background tracinho color. Então, lembrando, seletor, abre chaves, propriedade, dois pontos, valor da propriedade, ponto e vírgula, aqui eu só tenho uma declaração, fecha chaves. A minha segunda regra que fala aqui, um elemento com identificador YLW, e eu tenho um elemento com identificador YLW, é o primeiro bloco div, vai ter cor de fundo amarela, dá para ver aqui, cor de fundo amarela, e, além disso, eu estou falando que a largura e a altura desse bloco div vai ser 100 pixels por 100 pixels. Como controlar a posição e o tamanho de blocos div, borda de blocos div, a gente é um assunto mais para frente, mas essas propriedades já estão aparecendo aqui. Se eu não tivesse colocado esse width e height, qual seria o tamanho desse bloco div? Ele seria o tamanho suficiente para acomodar o conteúdo, ou seja, o texto, eu tenho plano de fundo amarelo. Mas no caso aqui, eu defini um tamanho e o texto se acomodou no tamanho disponível. Então, fica um quadradinho aqui com fundo amarelo. A terceira regra CSS está falando que o elemento com identificador red vai ter cor de fundo vermelha. Estou sabendo que a cor de fundo é porque está usando a propriedade background tracinho color. E eu coloquei a mesma largura e altura de bloco, 100 por pixels, 100 pixels. A largura é definida por width e a altura é definida por height. Lembrando que quando você define assim unidades, que nem 100 pixels, a unidade pixel está sendo representada por px, você não escreve um espaço entre o 100 e o px. Não esqueça também de um ponto e vírgula ao final de cada declaração. Tá, então, com background color, a gente consegue mudar a cor de fundo. Uma coisa que a gente também conseguia fazer em HTML, mas agora a gente aprendeu uma propriedade em CSS que também faz isso. E a vantagem, de novo, de você usar CSS é que você separa o conteúdo de apresentação e, como a gente sabe, eu posso linkar um CSS a várias páginas HTML, o que torna o trabalho do programador web muito mais fácil. Eu também posso definir imagens como plano de fundo, usando a propriedade background-image. Então, com background-image, é possível atribuir a qualquer elemento HTML, não somente body, qualquer elemento HTML, uma imagem que será exibida no fundo, assim como as cores de fundo. Sintaxe. O padrão é none, ou seja, não tem imagem de fundo. Ou você pode usar a seguinte nomenclatura. URL, abre parênteses, o caminho relativo ou caminho absoluto da imagem, aqui está escrito o URL da imagem, fecha parênteses, ponto e vírgula. Se você só botar o caminho relativo ou o caminho absoluto da imagem, não vai funcionar. Tem que botar o caminho relativo ou o caminho absoluto entre o URL e parênteses. Aqui tem alguns exemplos dessa aplicação. Então, essa primeira regra aqui está falando que todo cabeçalho de nível 1, que é o H1, vai ter a seguinte imagem de fundo. E aí, é uma imagem que está na internet. Por isso, eu também posso colocar aqui a URL de uma imagem que está na internet. Ou, na segunda regra aqui, eu estou falando que qualquer parágrafo, todo parágrafo, vai ter uma imagem de fundo, que é a monstro.gif. Imagina que essa imagem existe e que está numa pasta superior ao CSS que eu estou editando. Por fim, aqui, eu já estou mostrando um CSS inline sendo aplicada a uma célula de tabela, ou seja, TD. Desculpa. E aí eu tenho uma imagem de fundo, que é a background image, que é dinheiro.gif. Imagina que também ela existe. E aqui essa dinheiro.gif vai ser usada como imagem de fundo somente dessa célula TD, que essa é uma característica quando você usa CSS inline, sem seletor, usando o atributo style aqui. Tá. Existe também a background-repeat, que é uma propriedade utilizada para controlar a repetição de uma imagem. Então, só faz sentido você usar a background repeat se você tiver setado uma imagem de fundo com a background image, tá? Então, o CSS vai permitir mais controle sobre a imagem de fundo, facilitando a maneira como a mesma irá se repetir. São 4 valores possíveis, você escolhe um deles. O repeat, que é o padrão, que repete a imagem na vertical e na horizontal.
O repeat x, tracinho x, que vai repetir a imagem somente na horizontal. O repeat y, que vai repetir a imagem somente na vertical. E o no repeat vai colocar a imagem uma única vez, sem se repetir para completar. Eu vou mostrar agora o 4HTML, que é um exemplo dessas propriedades que a gente acabou de aprender. Então, eu vou ter 4 blocos div aqui. No primeiro bloco div, eu coloquei uma imagem de fundo com a propriedade background repeat com no repeat, ou seja, só colocou a imagem uma vez e não repetiu. O valor padrão é repeat, ou seja, você vai preenchendo o espaço disponível com essa imagem como se você estivesse, por exemplo, colocando azulejos numa parede, repetindo na vertical e na horizontal e cortando a imagem onde necessário. Repeat x aqui repetiu somente nessa direção e repeat y somente aqui nessa direção. Como que eu fiz isso? Lembrando que isso aqui é só parte do HTML. Então, eu tenho os 4 blocos div aqui, tem um texto dentro deles, que nem a gente já viu, e cada um tem um identificador. O primeiro tem identificador A, o segundo B, o terceiro C e o quarto D. E aqui estão as minhas regras CSS. Minha primeira regra CSS está falando que todo bloco div, ou seja, vai afetar os meus 4 blocos div, vai ter uma imagem de fundo, que é o URL fundo JPG. Essa imagem fundo JPG existe e está na mesma pasta do 04.html para colocar direto assim o nome da imagem, ou seja, usando o caminho relativo. Cada bloco div vai ter largura de 300 pixels e altura de 300 pixels. Outra propriedade que a gente vai ver mais em detalhe mais para frente, mas que já está aparecendo aqui, é a border, que vai controlar a borda do bloco. Eu estou falando que ela é solid, ou seja, visível e sólida. O padrão da cor da borda, se você não seta, é preto. E ela tem 2 pixels. Então, os meus blocos div aqui ficaram com 300 por 300 pixels. A borda está sólida, visível e 2 pixels. E tem uma imagem de fundo aqui que é a fundo .jpg. Mas a segunda regra está falando que somente o elemento identificador A, ou seja, o primeiro bloco, vai repetir essa imagem somente uma vez, ou seja, sem repetição. A outra regra está falando que somente o elemento com identificador B vai repetir a imagem tanto na vertical como na horizontal, usando o valor repeat. A penúltima regra está falando que somente o elemento com identificador C, que é o meu terceiro bloco, vai repetir a imagem somente no repeat X, que é na horizontal aqui. E o bloco D aqui, o elemento com identificador D, ou seja, o último bloco, vai repetir somente na vertical, ou seja, o repeat tracinho Y. Lembrando que não faz sentido colocar a propriedade background repeat para afetar algum elemento se antes você não tivesse setado a imagem de fundo daquele elemento, mas foi setada aqui na regra anterior, então faz sentido. Uma coisa que também é legal, que dá para fazer usando imagens de fundo aqui, outra propriedade só faz sentido se você tiver setado uma imagem de fundo, é a background attachment, com 2 T's ali no início. E a propriedade background attachment vai definir se o fundo, ou seja, a imagem de fundo, vai se mover com o texto ou ficar fixo na tela. Tem 2 valores possíveis, scroll, que é o padrão, ou fixed. Scroll vai manter a imagem com texto e fixed vai manter a imagem fixa. Essa propriedade não tem suporte universal para todos os browsers comerciais, mas a maioria deles aceita essa propriedade sim, que nem o Google Chrome que eu vou mostrar agora. Peraí. Esse exemplo que eu quero mostrar é o 2HTML e o 3HTML. Tá. O 2HTML e o 3HTML são muito parecidos. Esse aqui é o 2HTML. Eu sei disso que ele está usando a função, o valor da propriedade scroll. Então, é o 2. Dentro do body, eu tenho vários parágrafos, com uma palavra texto escrita repetidamente. Se precisar de um texto longo. Dentro ali da tag style, no head, eu tenho uma regra que fala o elemento body, ou seja, a página, vai ter imagem de fundo
fundo JPG, que é a imagem que eu já estava usando agora há pouco. Não se esqueçam de usar o URL e o parênteses envolvendo o caminho relativo ou caminho absoluto da imagem. A imagem não vai se repetir, eu setei isso com background tracinho repeat com valor no repeat. E eu tenho a última declaração aqui, está falando que o background attachment é o valor scroll. Então, 2HTML, deixa eu abrir o 2 e o 3 ao mesmo tempo. E é mais fácil de ver aqui isso se eu diminuir o tamanho. Então, no 2HTML, eu estou usando o scroll. Ou seja, na hora que eu rolo o texto, deixa eu diminuir aqui ainda mais, a imagem rola junto. O outro valor é o fixed. Então, no 3HTML, a única coisa que mudou é que, em vez de estar escrito scroll aqui no background attachment, está escrito fixed. E aí a imagem permanece com o texto. É feito bem... Aqui scroll e aqui fixed. Tem alguns lugares que gostam de usar algumas páginas web que gostam de usar essa propriedade. Tá. Ok. Imagina que eu coloquei uma imagem de fundo e ela não está se repetindo. Então faz sentido aí, talvez eu querer controlar a posição dessa imagem de fundo, em vez de deixar ela lá no canto superior esquerdo. Então a propriedade background position vai te ajudar com isso. Então permite o posicionamento do fundo em um local exato na tela. Sintaxe, tem 3 possibilidades de configuração ali. Se eu usar porcentagem, e é a porcentagem horizontal e a porcentagem vertical, primeiro horizontal, depois vertical, e com símbolo do porcento, que são valores relativos à posição do elemento sobre o qual se aplica o estilo, ou seja, o elemento no qual você está composto. Se for body, vai ser a largura da página web ali, ou seja, do navegador no momento. Os valores dados em par, primeiro horizontal, depois o vertical, e separados por espaço. Então, se eu quisesse, por exemplo, ela... em vez de no canto superior esquerdo, no canto superior direito, eu colocaria a horizontal, por exemplo, em 100% e a vertical em 0, por exemplo. Comprimento, também dado em par. O primeiro é a distância da margem horizontal a partir do canto superior, seria essa distância aqui, daqui a pouco a gente vê um exemplo. E o segundo é a distância, primeiro a distância da margem horizontal a partir do canto superior esquerdo do objeto. E o segundo é a distância da margem superior. Vou mostrar isso daqui a pouco. Posições. Valores são palavras-chave também usadas aos pares. Então, primeiro valor, você pode usar left, right ou center. E o segundo valor, você pode usar top, bottom ou center. Center, na verdade, pode ser usado nos dois valores, então. Left é esquerda, right é direita, ou seja, o primeiro par considera a posição horizontal, ou seja, esquerda, direita ou centro. E o segundo par considera a posição vertical, topo, embaixo. Topo é top, embaixo é bottom e center é centro. Vamos ver algumas configurações aqui. O 5HTML, imagina que eu tinha um bloquinho div que tem uma imagem de fundo JPG, não se está repetindo, estou usando o background attachment fixed e o que eu estou mais interessado aqui é no background position. 5HTML eu usei porcentagem, usei 50% na porcentagem horizontal e 100% na posição vertical. Esse aqui era qual número mesmo? 5. Então, 50% na horizontal, 100% na vertical, vai ficar no meio, embaixo. O 6HTML usa 25 pt e 2,5 centímetros. Então, 25 pt, essa distância aqui. 2,5 centímetros, essa distância aqui. Então, 20 centímetros aqui para a margem do lado, 25 pontos para a margem do lado aqui e 2,5 centímetros aqui para a margem superior. O 7HTML usa já as palavras, então, center, top. O primeiro é da horizontal, o segundo da vertical.
horizontal center, vertical top. Então, vai ficar no meio, em cima. Outra opção, left bottom. Left é a posição horizontal, ou seja, vai ficar esquerda, bottom embaixo. Então, no canto inferior esquerdo. Se eu quiser centralizado, você poderia usar a palavra center, a combinação center, espaço center, ou só uma vez center também funciona. E, que nem algumas outras propriedades, a gente tem uma propriedade resumo, que é a background, que ela pode ser usada para definir várias características de fundo de uma única vez. Mas, de novo, se vocês têm dificuldade de lembrar exatamente a ordem dos elementos aqui, evitem essa propriedade, porque a ordem é muito importante. Você tem que preencher todos os valores de todas as propriedades? Não, mas as que você preencher tem que estar na ordem certa, que seria qual? Primeiro seria o background color, segundo background image, background repeat aqui, depois background attachment, background position. Então, por exemplo, o white aqui foi para o background, aqui eu estou falando que o body vai ter cor de fundo branca, vai usar uma imagem de fundo que é a duke.give, que está na pasta superior, ela não vai se repetir, ela vai ter o background attachment como fixed e a posição dela vai ser 50% na horizontal, 25% na vertical. E aí é como se eu tivesse usado essa propriedade, que é uma propriedade que eu chamo de resumo, para colocar várias propriedades de uma vez só. Só que, de novo, a ordem é muito importante. Se você trocar a ordem dos valores aqui, não funciona. Então, só usem essa propriedade se vocês tiverem certeza da ordem. Então, hoje a gente aprendeu a background, que é uma propriedade, que é um atalho para configurar todas as propriedades de plano de fundo em uma única declaração. Background attachment com valores scroll ou fixed, que configura se a imagem ficará fixa ou rolará com o resto do texto. Background color, que configura a cor para o plano de fundo de um elemento. Pode ser, por exemplo, a cor hexadecimal ou o nome da cor em inglês. Background image, que configura uma imagem com plano de fundo. Lembrando que se você for usar a imagem com plano de fundo, o caminho relativo ao caminho absoluto dela tem que estar envolta pela palavra URL e por parênteses. Background position vai configurar uma posição inicial para uma imagem de plano de fundo. Você pode usar as combinações das palavras ali, que seria left, right, center no primeiro valor e top, bottom, center no segundo valor, ou então em porcentagens, ou então posição em unidade. E a background repeat, que vai configurar se e como a imagem será repetida. Valores possíveis, repeat, que vai repetir tanto na horizontal como na vertical, repeat x, repeat y e no repeat também possível. Então, esse é o fim da videoaula sobre uso de cores como no plano de fundo e também de imagens em plano de fundo. Tchau!